Bom dia a todos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui hoje reunidos como igreja, celebrando esse fim de semana, que para nós é tão especial. Eu tenho certeza que você já durante a semana tem trago à memória tudo aquilo que Jesus fez pela sua vida. Alguns foram ao cinema assistir, The Chosen. Então, eu nunca vi, nem esse último, nem nenhum episódio, mas como o pastor falou semana passada, o spoiler está todo aqui. O final a gente já sabe, isso que é importante. Mas glória a Deus. E hoje também estaremos refletindo sobre isso, dia de ceia, celebração de Páscoa, não tem para onde a gente fugir a não ser trazer à memória essa nossa esperança, trazer à memória o amor de Deus demonstrado na cruz e a sua ressurreição. Amém? Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que João escreveu, no capítulo 11. Refletindo sobre essa palavra durante a semana, Deus me conduziu a começá-la a partir desse texto de João 11. Nós vamos ler a partir do versículo 45. Então, João 11, 45 em diante, o tema que nós vamos falar hoje é o sacrifício substitutivo. Então diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Aqui é o relato após a ressurreição de Lázaro. Então o povo estava ainda maravilhado, muitos tinham crido em Jesus por causa daquilo que ele vinha fazendo. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis, vós que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Eu vou repetir. Não percebeis que vós que é melhor que morra um homem pelo povo e não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Amém? Então esse texto já aponta para algo que Jesus viveria. Nós temos a Páscoa, que para os judeus era a celebração onde eles lembravam da libertação do Egito, onde eles celebravam o livramento, onde eles colocavam nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. E então a morte, o anjo do Senhor passou e não entrou trazendo morte ao primogênito. Então eles tinham esse costume de celebrar uma vez por ano essa grande festa, celebrando esse livramento, essa libertação e o sangue do Cordeiro nos umbrais. Nós não temos mais a celebração da Páscoa,
como um mandamento para nós. Nós temos a ceia agora como nosso memorial, é o que vamos celebrar aqui hoje, mas entendemos também a importância da Páscoa, porque para nós hoje é a celebração da morte e ressurreição de Cristo. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos claramente Jesus, talvez de uma forma que nós não refletimos tanto, mas Jesus é colocado aqui nesse texto pelas falas de Caifás como um sacrifício substitutivo. Talvez é difícil, se a gente não fizer uma leitura muito dedicada, entendermos todos os elementos de quem era Caifás, o que era o Sinédrio, o que representava ali os fariseus, e só para a gente entender rapidamente o contexto do que está acontecendo aqui, a gente precisa lembrar que Jesus ele viveu num período onde os judeus eles viviam dominados pelo Império Romano. E o Império Romano, dentro de algumas condições, dentro de alguns critérios, permitia que os judeus eles vivessem sob a lei. Eles viviam ainda com algumas tipo de cultura permitidos pelos próprios romanos. E a gente vê que no ministério de Jesus ele conviveu com alguns partidos, alguns grupos religiosos e até políticos que acompanhavam ele nesse ministério. A gente vê que entre esses partidos, alguns tinham uma postura mais separativista e outros tinham uma postura mais colaboracionista em relação aos romanos. Nós vemos, por exemplo, os essênios, que era um povo que vivia no deserto, mais ritualísticos, mais voltados à pureza. Eles não se misturavam de forma alguma com o governo romano, embora eles nem sejam citados diretamente na Bíblia. Nós vemos também os zelotes. Esses sim, a gente tem uma citação, por exemplo, de Simão, o zelote, discípulo de Jesus, que era um movimento que tinha uma marca um pouco mais de rebelião, de violência contra os romanos, era aquela força armada e agia muitas vezes com atos terroristas. E eles tinham uma postura mais aguerrida, não apenas em relação aos romanos, mas aos judeus que se alinhavam ao governo romano. Então, quando a gente vê, por exemplo, Simão, o zelote, entre os discípulos de Jesus, a gente já vê um pouco da cultura de reconciliação do reino de Deus. Porque a gente vê também Mateus, que era um cobrador de impostos, tendo que se sentar à mesa com Simão, que provavelmente era um ex-integrante desse movimento dos zelotes, que eram assim uma guerrilha contra o governo e contra o Império Romano. Mas nós vemos também alguns grupos que eles tinham uma postura um pouco mais de colaboração com o governo romano. E aí é que nós vemos os saduceus, que eram aqueles que serviam no templo, eram aqueles que tinham esse serviço sacerdotal. Eles não acreditavam na vida após a morte, mas eles eram aliados do governo romano servindo ali no templo. Nós vemos também a Bíblia citando os fariseus, que eram um pouco mais ordeiros, eles colaboravam com o Império Romano, embora em algumas questões eles também se posicionavam contra, mas eles eram mais criteriosos, eles agiam talvez com mais equilíbrio, com mais inteligência, segundo seus próprios interesses. Os fariseus eles eram respeitados por serem mestres da lei. Esses sim são muito citados por Jesus, principalmente por causa da sua hipocrisia. Eles demonstravam de maneira exterior que eles eram dedicados à lei, que eles eram uma elite espiritual, mas na verdade Jesus enxergava neles muita hipocrisia. E aí a gente chega então nesse momento aonde vemos fariseus se reunindo com o Sinédrio. O Sinédrio, ele era a junção então de maioria esmagadora saduceus, eram esses sacerdotes, esses que serviam no templo, e esses mestres da lei, pessoas estudiosas, zelosas da lei, mas que tinham essa característica de hipocrisia. Então, o que está acontecendo aqui é que, diante do crescimento
do reconhecimento de Jesus, diante do crescimento do seu ministério, a partir do momento que as pessoas começavam a reconhecer quem Jesus era de verdade, então os saduceus, fariseus se reúnem no Sinédrio, que era um tribunal superior, estabelecido por Roma, para julgar religiosamente e também judicialmente os próprios judeus. Então eles eram colaboradores de Roma para o julgamento, para manter a ordem entre os judeus. Eles aplicavam a lei estabelecida, mas eles cuidavam também para que não houvesse algum tipo de rebelião. Então eles eram investigadores dos movimentos entre os judeus para manter o controle de Roma e para manter a paz entre judeus e entre romanos. E havia um líder, então, desse tribunal. Esse tribunal superior tinha um líder. E quem liderava esse tribunal? O sumo sacerdote daquele tempo, aqui no caso daquele ano. E o sumo sacerdote desse ano, aquele que representava o povo diante de Deus, ali no templo, era Caifás, o líder do Sinédrio, que está ali com cerca de 70 integrantes nesse tribunal, falando então e articulando o que eles iriam fazer diante desse movimento que se levantava entre os judeus, daqueles que seguiam Jesus. E aí a gente vê essa fala, então, de Caifás, que ele está refletindo com o povo que Jesus agora se tornou uma ameaça. Jesus esse que ia de vilas e vilas e olhava o povo que estava perdido, como sem pastores, ele se tornou uma ameaça para eles. Não porque Jesus tinha a intenção de criar uma rebelião. Não porque Jesus tinha como prioridade tirar eles da posição de influência que eles tinham, ou da sociedade que eles tinham com romanos. A gente vê na história de Jesus que claramente essa não era a sua intenção. Mas porque, à medida que Jesus ele ensinava, à medida que Jesus curava, à medida que Jesus amava as pessoas, Jesus conquistava a admiração das pessoas. As pessoas seguiam e viam em Jesus um tipo de autoridade que eles nunca viram em nenhum líder daquele tempo. E agora eles, para proteger o seu lugar, para proteger o sistema, o esquema que eles construíram de benefícios, de privilégios em relação aos romanos, eles começam a planejar uma forma de matar Jesus, de acabar com aquilo que no futuro podia ser um problema para eles. E é nesse contexto que eles dizem: olha, ele vai criar uma rebelião. Olha, o governo romano vai vir e ele vai destruir todo mundo, vai matar muitos do nosso povo que seguem a Jesus. Talvez a gente sofra isso também, talvez a gente perca essa posição de privilégio que nós temos, precisamos fazer alguma coisa. E a solução egoísta que eles assimilam naquele momento é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. A intenção, aquilo que eles conseguiam discernir da fala de Caifás, esse líder religioso do Sinédrio, esse líder também político ali no meio, era apenas uma estratégia política. Mas Deus, na sua soberania, entendendo que Caifás, naquele momento, estava no lugar do sacerdote, que é aquele que deveria ser um porta-voz de Deus no meio do povo também, ele usa a boca daquele homem que não conseguia entender a profundidade do que ele está falando, para declarar e para profetizar que não de maneira política, mas que de maneira espiritual, um homem apenas morreria para que todo o povo pudesse viver. E eles tramam isso de uma maneira, ele não tinha noção daquilo que ele estava declarando,
mas ele estava declarando aquilo que era o propósito de Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que quando Jesus ele é entregue, depois que Jesus é preso, e ele é entregue a Pilatos, Pilatos ele olha para aqueles homens que prenderam Jesus e ele diz assim, olha, por que vocês não julgam ele mesmo? Por que vocês não julgam esse homem segundo a lei de vocês? Quem era Pilatos? Pilatos ele era aí o governador, ele era acima desse sinédrio. E ele diz para os judeus, olha, julguem vocês esse homem. Porque para ele pouco importava se para aquele sinédrio eles precisavam, por exemplo, do templo. Então, se eles serviam no templo, se eles eram legisladores do templo, do sacrifício, e Jesus era uma ameaça porque Jesus dizia, olha, esse templo eu vou destruir em 3 dias. Aliás, eu vou destruir, mas em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Ele está falando sobre ele mesmo. Se para eles o sábado era algo que eles defendiam, Jesus ele está estabelecendo agora que o descanso não era mais num dia, mas que ele seria o descanso do seu povo. Se agora eles precisavam controlar a maneira do sacrifício, a maneira que as pessoas aplicavam o sacrifício ali no templo, Jesus agora é aquele que ele mesmo é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Jesus era uma ameaça para os religiosos que precisavam desse sistema. Agora, para Pilatos, um governador romano, pouco importava se alguém levasse diante dele e falava, olha, esse homem está blasfemando. E ele dizia assim, isso é problema de vocês. Ah, esse homem ele está ensinando algo diferente do que a gente entende da lei, do que é a nossa tradição. Para Pilatos, eu não estou nem aí. Mas esses homens levam Jesus diante de Pilatos, porque algo que o sinédrio não tinha autoridade para fazer era aplicar pena de morte. Eles podiam prender, eles podiam repreender, mas para aplicar uma pena de morte, eles não tinham esse direito no lugar de sinédrio. É por isso que eles falam, olha, não é lícito que a gente mate esse homem. E aí, a acusação de Jesus passa a ser não blasfêmia contra o templo ou contra a lei, mas que ele se intitulava Rei dos Judeus. E é por isso que Pilatos vai diante de Jesus e ele questiona, olha, você é o Rei dos Judeus? Porque era a única coisa que fazia sentido para Pilatos, de reprovar Jesus, de condená-lo. Porque aí sim, para Roma, havia um único rei que era César. Então a acusação de Jesus diante de Roma só poderia de que ele, de fato, estava se levantando como rei daquele povo. Mas Jesus ele não diz nada. Jesus ele não se defende. Jesus vira para Pilatos e diz assim, olha, é você que dizes. Mas ele insiste, é você o rei, você é então rei mesmo. Mas Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, aí sim, aí os meus seguidores estariam lutando para que eu não fosse preso e para que eu não sofresse, mas não. O meu reino não é desse mundo. Pilatos, diante de toda aquela situação onde Jesus está sendo crucificado, ou, aliás, está sendo levado para ser crucificado, onde as pessoas estão gritando, olha, crucifique-o, crucifique-o. Pilatos diz, olha, eu não vejo nada de errado nesse homem. Eu não vejo motivo para condená-lo. E ele vira para Jesus, talvez espantado com a postura de Jesus diante de acusações que não faziam sentido. E ele diz, você não vai se defender? Eu sou aquele que posso te livrar de todo esse sofrimento. Eu sou aquele que posso te livrar da pena de morte. Mas Jesus não diz nada para se defender. Jesus vai como uma ovelha muda para o matadouro. Sabe por quê? Porque Jesus sabia
que aquilo que ele está vivendo não era sobre uma estratégia política do Sinédrio, não era sobre a tentativa de Caifás de assassiná-lo, não era sobre aquilo que Pôncio Pilatos poderia fazer para proteger o Império Romano, mas ele diz, por isso, em João 10, 17 e 18, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus, ele não precisava se defender, porque embora Pilatos olhava ele como um homem abatido, um homem fraco, talvez olhava para Jesus e falava assim, como é que eles podem ter medo de esse homem ser levantado como rei? Está na cara que ele não tem esse poder, está na cara que ele não tem essa força, ele está aqui sozinho. Não apareceu uma testemunha sequer para defendê-lo. Que tipo de ameaça esse homem pode oferecer? Talvez essa fosse a visão do imperador romano, de um governador romano naquele tempo em relação a Jesus. Mas na verdade é Jesus que olhava com misericórdia para eles. Talvez olhando eles, homens, não sabe que toda autoridade me foi dada. Que se eu quisesse me defender, se eu quisesse salvar a minha vida, eu não precisaria usar algum argumento humano para fugir desses julgamentos. Bastava uma palavra minha. E talvez todos aqui humanamente seriam incendiados e eu sairia livre, como novo rei dessa nação e talvez no futuro do mundo inteiro. Só que o propósito, aquilo que estava no coração de Jesus, não era destruir, porque ele não veio para destruir as pessoas que se posicionaram contra ele, mas ele veio para salvá-las. E o nosso Deus, o nosso sacrifício substitutível é Cristo. E o nosso Cristo, ele se entregou espontaneamente. Ele não foi forçado pelo Sinédrio. Ele não foi forçado pelo Império Romano, mas ele mesmo, sem se defender, se entregou. Nós vemos isso em todo o processo de Jesus até a cruz. No momento mais difícil, onde ele está indo para ser preso, ele vai para o Getsêmani. E ele diz, se possível, afaste de mim esse cálice, mas, sobretudo, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus estava aberto a viver sabendo que seria difícil o processo até o final em obediência. Talvez Jesus poderia ficar chateado porque um de seus amigos, um discípulo, era o traidor. Mas Jesus se assenta à mesa com ele da mesma forma. E aquele que poderia ser visto como um traidor, como alguém que Jesus não queria mais por perto, ao invés de ficar amargurado, Jesus olha para ele e chama-o de amigo. É como Jesus está falando, olha, sou eu mesmo que estou me entregando. Mas até o final, Jesus conseguiu olhar no olho de um traidor e chamá-lo de amigo. E quando Jesus é preso, ele é açoitado, ele é cuspido, ele sofre ironia, ele é colocado numa cruz. E ele olha para aqueles soldados, para aqueles que o feriram, para aqueles que o prenderam, e ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é um amor de um Deus que se entrega. E que sabia que tudo aquilo que ele iria enfrentar e sofrer era importante e era muito maior do que toda ofensa e que toda violência que as pessoas naquele tempo podiam oferecer a ele. Nenhum momento Jesus pestanejou. Nenhum momento Jesus ele desiste daquele que era o plano pelo qual ele veio cumprir. Mas há um momento, sim, há um momento que o silêncio de Jesus ele é interrompido. O silêncio daquela ovelha muda que está indo para o matadouro, ele é interrompido. É quando Jesus, ele brada em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus ele está indo,
E Ele não se preocupa com o que as pessoas estão fazendo com as feridas, com o sangue derramado. Mas algo muda no coração de Jesus quando se cumpre aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5, 21, pois foi por nossa causa, que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E algumas versões vão dizer, foi por nossa causa que ele foi feito pecado. Jesus em si, ele não pecou, mas ele foi tratado como pecador. Ele foi feito como pecado, porque naquele momento ele estava carregando a nossa culpa. Naquele momento ele estava carregando a culpa daqueles que o traíram, daqueles que o abandonaram. Ele estava carregando o nosso pecado, aqueles que cometemos e aqueles que ainda vamos cometer. E naquele momento, Jesus sente a consequência do pecado, que é aquilo que nos separa de um relacionamento, de uma intimidade em relação ao próprio Deus. Nós não conseguimos explicar teologicamente o que aconteceu naquele momento na Trindade, mas conseguimos entender o impacto a partir da fala de Jesus. Não por causa da pergunta, por que me abandonaste? Mas porque ele diz, Eloi, Eloi, Deus meu, Deus meu. Sabe o que há de diferente aqui? Em nenhuma oração, em nenhum momento, você pode observar com muita atenção em todo o Evangelho, em todos os 4 Evangelhos, em todo o relato bíblico, em nenhum momento Jesus se refere a Deus como Deus. Jesus, em nenhum momento em sua oração, diz, olha, Deus meu. Não. Jesus, em todo momento, na sua vida na terra, se referiu a Deus como Pai. E talvez o natural de Jesus seria Abba. Mas naquele momento, algo estava diferente na relação de Cristo, do Filho com o Pai. E ele declara aquilo que está no Salmos 22, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Talvez o mais próximo dessa sensação, desse sentimento, que nós podemos olhar para outra pessoa, outro personagem bíblico, é aquilo que Isaac viveu. Quando Abraão, ele está indo oferecer o sacrifício. E talvez naquele momento Isaac estava acostumado a ver sempre um cordeiro sendo levado, mas ele estranha algo naquele momento. Porque tinha tudo preparado para que o altar fosse feito, mas não tinha o cordeiro para o sacrifício. Isaac talvez estranhe aquele momento, mas ele vai obediente. E talvez no coração dele, mesmo sendo amado pelo pai, vinha essa angústia, porque agora ele está indo. E o relato bíblico nos mostra que ele chegou de fato a ser colocado para ser sacrificado. Mas havia uma palavra sobre Isaac: Deus proverá o cordeiro. E no momento que ele seria sacrificado pelo próprio pai, o cordeiro lá aparece como provisão para que a vida dele fosse salva. Essa é a diferença entre Isaac e entre Jesus. Em Isaac recebe a dádiva da provisão do cordeiro. Em Jesus, ele se torna a provisão, ele se torna o Cordeiro de Deus, porque está escrito, foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Jesus até ali ele era inocente, mas agora a minha e a sua culpa, a minha e a sua dor é colocada sobre ele. E agora sim a sua morte passa a fazer sentido. Agora sim está claro porque Jesus não se defende.
porque no momento final da crucificação, o Pai, o próprio Deus, o tornaria pecado. Uma vez que Ele recebe o nosso pecado, agora sim, o preço pelo pecado, a consequência do pecado é a morte. E Jesus, Ele se coloca como essa provisão. Ele cumpre a nossa pena. Ele morre, Ele sofre a nossa dor e Ele morre aquilo que nós merecíamos morrer. E a gente entende que o silêncio foi necessário para levar à morte. E que o Eloi, Deus meu, foi um brado necessário, porque aonde houve o Eloi, foi o lugar onde houve também o Tetelestai. Está consumado, a dívida está paga no poder do sangue de Jesus. Aleluia! O silêncio, um brado de um coração de um filho que está distante do Pai, mas um propósito é concluído onde o preço do sangue foi pago, para nos trazer essa liberdade. E depois que Jesus é morto, fica a pergunta: e agora? Ele morreu. O nosso líder morreu. Os seus seguidores, os seus familiares, os seus amigos estão pensando o que vai ser agora. Talvez para os religiosos tenha sido mais um dia aquele momento, mais um agitador qualquer foi morto. Continuamos a nossa vida normal, mas não era assim. Algo tinha mudado ali naquela atmosfera. Algo mudaria não apenas na história daqueles homens, mas em toda a humanidade. Porque está escrito: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Um tempo depois, a gente vê discípulos de Jesus, seguidores que estão indo para Emaús dizendo: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Ou seja, aquela esperança, aquele fervor, aquela expectativa de um reino, onde muitos ainda não entendiam que não era um reino terreno, que, aliás, que não era um reino espiritual, era um reino terreno. Ali a esperança de muitos acabou. Porque agora, diante da morte, é como se eles estivessem diante de algo irreversível. Talvez a expectativa deles é que no último final, no último momento ali da cruz, algo diferente iria acontecer e Jesus seria salvo. Mas agora, eles estão diante de uma realidade. O Cristo, o Jesus, aquele que confiávamos, Ele morreu. Estamos diante de algo irreversível, algo impossível de ser mudado. Já fazem 3 dias e agora estamos perdidos. O que fazemos agora? E não é assim que nós nos sentimos. O que vamos fazer agora? Diante de todas as situações que nós vivemos, diante de casos de lutos, diante de casos de diagnósticos irreversíveis, nós olhamos para uma realidade e falamos assim: cara, onde está a nossa esperança? Como pode essa realidade mudar? Quantas vezes, talvez durante esse ano, diante de notícias, o seu coração se encheu de desesperança, falando: é impossível essa realidade mudar, é impossível um país mudar, é impossível essa pessoa ser transformada, é impossível no meu casamento, é impossível na vida do meu filho, essa situação é irreversível. Esse era o sentimento daqueles que até ali, até o final na cruz, tinham ainda uma faísca de esperança, mas agora Ele está morto. Agora não sabemos mais o que fazer, e já fazem 3 dias. Mas em Lucas 24, a partir do versículo 1 está escrito: no primeiro dia da semana, bem cedo,
as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhe disse. Na Galileia é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram dessas palavras de Jesus. E voltando do túmulo foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda. Olha só. Até aqueles que caminharam com Jesus, apóstolos, discípulos como Pedro, parecia um absurdo Jesus ter ressuscitado. Tamanho loucura que seria, tamanho convicção de que era irreversível aquilo que tinha acontecido. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Ele não estava lá. Ele vive. Naquele dia, tudo que era reversível se tornou intransformável. Sabe aquilo que você acha que é irreversível na sua vida? Sabe aquilo que você acha que é irreversível porque aconteceu no passado? Sabe aquilo que você acha que é irreversível quando você olha para o futuro? Porque o túmulo está vazio. Agora, o que era irreversível se tornou totalmente transformável. Ah, queridos, muitas religiões têm um líder influente. Muitas religiões tiveram líderes carismáticos, dedicados, até mesmo convictos e até mesmo grandes mártires. Mas o que nenhuma outra religião tem é aquilo que nós temos: um túmulo vazio, uma cruz e uma morte que não pôde contê-lo, porque está escrito, 1 Coríntios 15, 54 a 57, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos olhando para aquilo que é corruptível, quando na verdade Deus já nos garantiu aquilo que não se pode mais corromper. Estamos olhando para aquilo que é mortal, quando na verdade já fomos revestidos e temos a vitória naquilo que se tornou imortal, que a morte não alcança mais. Ele mesmo ressuscitou e mesmo glorificado, podendo assumir um corpo glorificado, sem marcas nenhuma. Mas ele por si mesmo carrega um corpo que, mesmo glorificado, haviam marcas dos cravos. Sabe por quê? Porque ele sabia que talvez ainda olharíamos para aquilo que se corrompe,
para aquilo que é mortal, para aquilo que é, aos olhos humanos, irreversíveis. E diante da incredulidade, da desesperança, ele chega para um discípulo, Tomé, e diz: olha, toque aqui nessa marca, porque eu levei a sua dor comigo, mas agora essa marca nas minhas mãos é uma cicatriz eterna, que comunica e revela que eu carreguei a sua dor, mas que não dói mais. E ele vai lá e toca, e ele passa a crer. Que bom que ele creu, mas Jesus ainda vira para ele e diz: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Humanamente falando, não vimos o Cristo. Ele está assentado à direita de Deus no seu trono, como viu Estevão. Mas pelos olhos da fé, podemos enxergá-lo. E como testemunhas dele, revelamos nas nossas vidas que aquilo que humanamente falando, como eu sou testemunha, como o pastor Avison colocou aqui, ele é uma testemunha, você tem sido testemunha de que a morte era irreversível, mas que quando estamos em Cristo Jesus, aquilo que era irreversível se transformou em algo transformável, porque temos nele um sacrifício substitutível para o nosso pecado e para a nossa dor. E hoje podemos celebrar: Ele vive. Ele vive. A morte não tem mais poder sobre Ele, nem sobre nós, porque nele temos vida, não apenas aqui na terra, mas uma vida eterna, para vivermos ao teu lado na eternidade. Glorifica ao Senhor. Aleluia! Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia da palavra. E é isso que nós temos que trazer essa memória para celebrarmos a ceia do Senhor nesse tempo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um momento. Para que juntos possamos celebrar a vitória de Cristo na cruz. Feche os seus olhos por um momento. Para que você reflita sobre tudo aquilo que foi falado. Teríamos tanta coisa para falar, para lembrarmos do sacrifício de Cristo. Isso foi aquilo que Deus, o Espírito Santo, me direcionou durante a semana para trazermos à memória de muitas demonstrações do seu amor derramado em toda a história bíblica, especificamente nos Evangelhos. Mas talvez você aqui hoje tenha vivido uma vida sem esperança. Uma vida separada, distante do Cristo. E Ele diz hoje para você: você não precisa mais pagar esse preço de uma tristeza que não vai embora, de um desgaste e de um cansaço, indo atrás de uma satisfação que você não tem alcançado em lugar nenhum, de uma vida abandonada, mesmo que haja um amor de Deus acessível a você. E talvez durante o tempo que refletíamos sobre a palavra do Senhor, assim como aqueles homens que estavam indo a caminho de Emaús, desamparados, sem esperança, mas que enquanto Jesus falava, o coração deles queimava. Talvez o seu coração esteja agora queimando. Eu preciso desse Deus, eu preciso de Jesus. Eu preciso estar mais perto, eu preciso viver um relacionamento com Ele que eu nunca vivi antes. Eu quero me entregar, eu reconheço o sacrifício de Cristo pela minha vida. E eu desejo que aquilo que marcou a história da humanidade, aquilo que mudou e que influenciou inclusive no nosso calendário, um antes e um depois de Cristo, e talvez você quer que seja um antes e depois da sua vida, o antes e depois da forma que você entrou aqui nesse lugar. Talvez um dia você até já tenha vivido algo com Cristo, mas você se afastou, você foi embora, você se afastou da comunhão com Cristo, se afastou da comunhão como igreja, que é a família de Deus, e hoje Ele está falando: meu filho, é tempo de voltar.
É tempo de se entregar novamente. É tempo de entender que eu sou o teu Pai e você foi criado para viver perto de mim, na minha casa, em um pleno relacionamento comigo, para nunca mais se afastar. Antes de celebrarmos a ceia, se há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, se há alguém aqui que deseja se reconciliar com Deus, para viver essa vida de plena comunhão, eu quero que antes que celebremos então a ceia, eu quero te dar a oportunidade de renovar essa aliança com Ele, dizendo: eu quero que hoje, renovando essa aliança, eu vivo um novo tempo de relacionamento, de entrega e de plena comunhão com Cristo. Se você deseja isso, que eu ore por você, aonde você está aí, só me dá um tchau assim, fala: olha, eu quero. É para mim essa palavra, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero entregar a minha vida totalmente a Ele. Alguém na galeria que quer, olha, eu sou esse que preciso me reconciliar com o Senhor. Aonde você está, só estenda a sua mão e nós vamos orar, e nós vamos celebrar a ceia juntos, crendo que Cristo está nesse lugar e hoje Ele veio renovar a nossa esperança e trazer a convicção de uma vida eterna ao lado dEle. Se alguém, seja aqui embaixo ou na galeria, só me dá um tchau dizendo assim: eu quero renovar a minha aliança com o Senhor nesse dia. Amém, amém, glória ao Senhor, amém. Glórias a Deus. Pode fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto, mas principalmente pelo teu sacrifício e pela tua ressurreição na cruz por nós. Nós somos gratos, Deus, porque fomos religados a Ti em Cristo. E hoje aqui tomamos essa decisão de renovarmos essa aliança. Há pessoas aqui que estão entregando a vida ao Senhor. E nós oramos para que o Senhor entre nesse coração, faça morada através do Teu Espírito Santo. E aquilo que era irreversível agora passa a ser um coração, uma vida transformada pelo Senhor. Aqueles que estão reconciliando contigo também, toque nesse coração, traga à memória aquilo que o Senhor já fez e traga-os de volta para o lugar da comunhão, para que eles não se afastem mais do Senhor, mas que vivam o propósito, a plenitude de um relacionamento contigo. Assim nós oramos e declaramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir os seus olhos. Há alguém aqui que não recebeu o elemento, que vai participar da ceia? Eu não recebi o elemento, a gente entregou lá na porta. Alguém pode pegar o meu aqui, por favor? Há alguém que não recebeu aqui embaixo, lá em cima, para que os diáconos possam entregar? Não há? Então quero te convidar, toda a igreja, a ficar de pé. Conforme a orientação que Paulo dá à igreja, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a morte de Cristo, porque foi necessário o seu sacrifício,
mas anunciamos o até que Ele venha. A nossa esperança é que o nosso Deus está vivo. Por isso, a ceia não é mais um momento de tristeza. Como muitas vezes a gente celebra com tristeza, com dor, com pesar. Mas agora não. Agora podemos celebrar sim, reconhecendo o seu sacrifício por nós, mas celebrando que um dia o veremos novamente, descendo sobre nós, para vivermos um pleno relacionamento com Ele. Diante dessa palavra, tomamos então o cálice e comamos o pão. Aleluia! A cruz nos libertou, Ele vive e em Ti nos alegramos, Senhor. Obrigado, celebramos o Teu sacrifício, Te obedecemos, ó Deus, trazendo à memória aquilo que é mais importante na história das nossas vidas. E como igreja, como corpo, declaramos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Teu Espírito seja sobre toda a igreja nesse lugar e sobre toda a Tua igreja na terra, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe, que você vá na paz, na alegria, na graça, celebrando que o Senhor vive, que Ele é Deus e que Ele transforma as realidades que nós vivemos, em nome de Jesus.